Olá, graças e paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Espero que sim. Fico feliz em que esteja aqui acompanhando o canal, compartilhando, curtindo, deixando seu comentário, seu like. Tudo isso é muito importante. Vamos tentar entender uma pergunta que fazem e tentar respondê-la à luz da Bíblia. A pergunta é: quem criou o mal? Deus criou o mal? Vamos ler Isaías 45, versículo 7. Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. Como entender esse texto à luz do que está dentro do contexto do texto? Bom, a gente não pode pegar esse versículo isolado para justificar que Deus criou o mal ou que Deus criou a possibilidade do mal. Eu ouvi recentemente um debate e até fiquei surpreso, vindo de quem veio, usar esse versículo para dizer que Deus criou o mal, criou a possibilidade do mal. O que a gente vê nesse texto aqui, na verdade, é que Deus ele está chamando Ciro, você vai ver isso já no início, chama Ciro de meu ungido, no hebraico, Mashiach, se fosse no grego seria Cristo, mas não com o mesmo sentido de Cristo, nosso Senhor, obviamente, mas apenas como ungido. Apenas isso, um rei ungido. A gente sabe da importância de Ciro para a reconstrução de Jerusalém após o cativeiro babilônico. Deus está aqui, na verdade, mostrando a sua soberania. Ele cria a luz e as trevas. Ele cria a paz. Mas que paz? A paz que todo mundo sente, que todos nós desfrutamos. É isso? Não. Ele quer dizer que assim como ele cria a paz para o seu povo de Israel, ele também cria o mal para o povo de Israel. Ou seja, é um castigo. Quando fala em mal, é no sentido de juízo divino, castigo sobre o seu povo. E até mesmo outras nações. Deus também pode fazer isso com outras nações. Trazer paz para outras nações ou criar o mal. É nesse sentido que ele diz: eu faço a paz e crio o mal. Ele não está dizendo eu criei o mal ou eu criei aquele que se tornou mal. Então, entender esse texto dessa maneira, de que aqui está dizendo que Deus criou o que hoje existe como uma coisa má, uma coisa ruim, ou que Deus criou uma possibilidade para essas coisas ruins acontecerem e existirem, não é a visão correta. A visão adequada para esse texto é que Deus cria a paz, Deus traz a paz para um determinado povo, seja seu povo de Israel ou outras nações, como também ele traz o castigo, o mal sobre Israel ou sobre outros povos. Você vai ver textos bíblicos em que Deus faz algo para alguma nação e diz que o Senhor se arrependeu do mal que havia feito, algo assim. Claro que Deus não se arrepende, mas assim, Deus é como se Deus repensou. Deus sentiu no coração que poderia dar uma outra chance. Nesse sentido. Não que Deus se arrependeu e disse, poxa, por que eu fui fazer isso? Não é isso. Tá? Mas o foco não é falar sobre o sentido de Deus se arrepender. Então, analisando nesse sentido de que Deus criou o mal ou a possibilidade para o mal existir, mal no sentido de oposto ao bem, algumas pessoas deram um nome a um ser que hoje conhecemos como Lúcifer por conta de uma tradução da Bíblia. Lá em Isaías 14:12, em uma profecia contra o rei da Babilônia, chama ele de Helel ben Shahar ou Helel ben Shahar. A pronúncia é muito parecida, Shahar ou Shahar. O sentido é brilhante, filho da manhã. Aí na tradução da Vulgata Latina, feita por São Jerônimo, aparece o nome Lúcifer, se referindo àquele que é brilhante, aquele que tem luz, o portador de luz. Lux, luz, ferre, que carrega, que traz. Ou seja, o portador da luz. Daí veio Lúcifer, Lux Ferre. Formou a palavra Lúcifer. Que foi uma tradução dessa expressão hebraica que eu falei no começo, que quer dizer apenas brilhante, filho da manhã. Por conta dessa tradução de São Jerônimo, passaram a identificar essa profecia como se referindo ao diabo. E aí deram um nome para ele. Deram o nome de Lúcifer. Mas, na verdade, o diabo não foi batizado no céu com o nome de Lúcifer. E aí, depois da rebelião, Deus passou a chamá-lo de Satanás. Não, isso também não tem coerência bíblica. Isso foi apenas por causa de uma tradução latina. Mas o diabo ele não tinha um nome de Lúcifer para depois ser chamado de Satanás.
tanto Satanás como diabo são termos que dão a ideia de inimigo ou adversário, que é Satanás, e acusador, diabo, ou aquele que é contrário. Então, o que é que a gente entende? A gente entende que Deus criou o diabo, sim, mas não como diabo. Mas isso é justificado por Isaías 45:7, quando ele diz que eu faço a paz e crio o mal? Não. O texto de Isaías 45:7 não está dizendo que Deus criou o mal ou a possibilidade do mal. Ali está falando de um mal como um juízo, um castigo sobre um povo. Mas que Deus também é poderoso para trazer a paz. É nesse sentido. Paz ou juízo. Mal, tribulação sobre um povo. É nesse sentido aí. Agora, com relação a essa criatura, esse ser que é o nosso inimigo, a Bíblia chama vários nomes, diabo, antiga serpente, o dragão, vários nomes vão aparecer, o tentador, o acusador de nossos irmãos, vários termos vão se referir a ele, mas não tem um nome especificamente pessoal, digamos assim, para dizer que esse era o nome dele lá no céu e foi mudado ou coisa parecida. Para quem acredita no livro de Enoque como um livro que deveria estar no cânon bíblico, no livro de Enoque fala-se sobre uma rebelião dos sentinelas, que são os anjos que eram guardiões, e o líder deles, o líder da rebelião, se chama Samiasa. E isso no livro de Enoque, para quem acredita, que acha que deveria estar no cânon bíblico, que deveria ser um livro considerado inspirado, mas isso está lá no livro de Enoque. Só que não vemos referência alguma de Gênesis a Apocalipse de um nome pessoal como esse, Samiasa, ou Lúcifer, ou outros nomes. Então, Satanás quer dizer adversário, diabo pode ser considerado como opositor, como também como acusador. Então a gente vai ver aqui vários textos, inclusive Jesus certa vez fala assim, não vos escolhi a vós em número de 12, contudo um de vós é um diabo. Jesus diz que havia um diabo entre os 12. Estava se referindo a Judas, que ia ser o traidor. Logo, a gente percebe que diabo não é o nome pessoal do inimigo de nossas almas. Também não é Lúcifer, nem outros nomes. Espero que você entenda isso. Espero que tenha entendido Isaías 45:7, que quando Deus diz que ele cria o mal, ele não está dizendo que ele criou no passado o mal ou a possibilidade para a existência do mal. Está falando de castigo, está falando de juízo, está falando de infligir algo como uma forma de punir aqueles transgressores, sejam eles quem forem. Então esse é o sentido de Isaías 45:7. Assim como ele também traz a paz, não vamos falar só do mal, ele também faz a paz. E o príncipe da paz ele já enviou para nos trazer a paz que o mundo não é capaz de dar. Jesus, o Senhor de nossas almas, o Senhor de nossas vidas, e aquele que nos capacita para lutar contra o inimigo de nossas almas. Não importa o nome que deem a ele, que a Bíblia dá, na verdade, não digo nomes populares, mas nomes bíblicos, seja lá quais nomes bíblicos alguém queira dar. Lúcifer não é nome dele, foi por conta da tradução latina para dizer que o brilhante, o Helel Ben Shahar, filho da manhã, caiu. Então aquela profecia que era contra o rei da Babilônia foi também interpretado como a queda de Satanás, ou melhor, de Lúcifer, como chamam assim, tá? Nós entendemos, eu acho que ficou claro até aqui? Espero que sim. Espero que você entenda. Tome posse da vitória que o Senhor já te deu, da paz que Ele já te deu, e espero você no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.